nós vamos começar falando de planos e eixos anatômicos, para a gente entender melhor o movimento, para que a gente possa ser capaz de classificar o movimento daqui para frente, para que vocês possam compreender e não só decorar, e sejam capazes de classificar por vocês mesmos e de entender quando eu falar uma abdução, uma adução, uma flexão, uma extensão, você entenda de que lado, de onde que está vindo esse movimento que eu estou me referindo, né? Só para começar, vocês devem, claro que vocês já viram essa imagem antes. Essa imagem é do homem vitruviano. Não é uma pintura, mas é uma obra de Leonardo da Vinci, um grande anatomista que esse mundo já teve, ou um herege, segundo a igreja, né? E ele trouxe essa imagem que até hoje, essa imagem é lá dos anos 1500 da vida, e até hoje essa imagem é um ponto de referência para estudos anatômicos, tá? Por quê? Ela é um homem virado para frente, com alguns movimentos diferentes em relação à posição dos pés e à posição das mãos e dos braços e das pernas. E aí essa imagem é sempre a referência, é sempre de onde a gente começa para falar de eixo, para lembrar o que é flexão, o que é extensão, o que é abdução, o que é adução. Essa é a base de referência. Então, se chegar num ponto que você pensa, ai, mas tal movimento é uma abdução ou é uma flexão? Para na posição do homem vitruviano, e aí você vai se lembrar dessa aula a partir daí, e com certeza fica mais fácil do que ficar decorando, porque decorar é muita coisa, tá? Primeiro, vamos começar a dividir os planos. Vocês devem ter visto isso com o Igor, talvez não profundamente, mas só de uma forma, foi mostrado para vocês com o professor Igor, a divisão dos planos anatômicos, né? Nós temos o plano sagital, mediano, a parte do mediano é a mais fácil, divide a gente no meio. Se divide a gente ao meio, sobra para um lado direito, para o outro lado esquerdo. De frente, como se fosse o homem vitruviano, parte ao meio, sobra direita e esquerda. No meu caso aqui, direita e esquerda. O plano frontal, eu preciso dividir entre frente e trás. Então, eu viro o meu ser de lado. Vou fazer com a minha caveira aqui. Eu viro a minha caveira de lado e separo onde está o canudo aqui. Separa ao meio, mas em outro plano. Antes era olhando de frente, separava ao meio, direita, esquerda. Para falar de plano frontal, eu viro de lado, separo ao meio. Sobra o que quando eu separo assim? Sobra a frente e as costas, ou anterior e posterior. E o plano transversal é como se eu cortasse no meio dessa forma, na horizontal. Se eu cortar essa caveira assim, vai sobrar o lado de cima e o lado de baixo, ou superior e inferior. Então, esses são os planos anatômicos que a gente tem: sagital, frontal ou coronal e transversal. Opa. Aqui, essa imagem vocês já viram antes, com certeza, é a representação daquilo que eu falei. Aqui já está com os eixos, mas vamos voltar para os planos primeiro. Se eu me parto ao meio, me olhando de frente, sobra lado direito e esquerdo. Se eu me parto ao meio, virando de lado para vocês, sobra anterior e posterior. E se eu me parto ao meio, no meu umbigo, sobra superior e inferior. Esses são os eixos. Esses são os planos, desculpa. Os eixos, você vai imaginar que você está sendo cortado por um pino. E nesse pino é que pode acontecer um movimento. Vocês podem observar aqui no slide, deixa eu até pegar a canetinha. Vocês podem observar aqui no slide, o eixo látero-lateral, por exemplo, ele está atravessando a figura lateralmente, de um lado para o outro lado. Que lado é esse? Se eu cortei uma pessoa no plano sagital, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Logo, esse eixo vai me cortar de um lado
para o outro, vai atravessar o lado direito até o lado esquerdo. É como se eu pegasse o pino que eu falei e enfiasse aqui, ou enfiasse em um ombro e saísse no outro. É o eixo látero-lateral, que te cruza de lado, tá? Tem o eixo antero-posterior, antero, frente, posterior, costas, o que te cruza da frente até as costas. Ou, se eu me virasse para vocês, o que cruza da frente anteriormente até a parte posterior do meu corpo, ok? É o que vem, começa na frente, termina nas costas, ou começa nas costas, termina na frente. E o último eixo, que é o longitudinal, ele é o eixo que vai me permitir girar. Se eu consigo colocar esse pino aqui no centro da minha cabeça, o único movimento que eu me permito fazendo isso é esse daqui. É o de rotação. Então, o eixo longitudinal, ele vai servir para a gente definir rotação. Essa rotação, ela pode ser dividida entre interna e externa, ou uma rotação lateral e uma rotação medial. Vai ficar mais fácil com os exemplos. Mas imagina que eu tenho aqui o meu húmero, certo? Eu estou colocando o pino aqui. Para onde que esse húmero pode ir? Pode se movimentar. Ele não tem como se movimentar assim se eu tenho esse pino aqui. O único movimento que ele pode fazer é o de rotação. Se eu estou rodando para fora, externamente, lateralmente, é uma rotação externa ou lateral de húmero, que é esse osso aqui. Se eu estou rodando para dentro ou medialmente, internamente, é uma rotação interna ou medial de húmero. O seu quadril faz o mesmo movimento. Se você estender o seu joelho, ficar em pé, estender o joelho e girar o seu pé de um lado para o outro, se você gira o seu pé para dentro, rotação interna ou medial. Se você gira o seu pé para fora, rotação externa ou lateral, tá? Então, o eixo longitudinal é o que a gente vai brincar de ficar rodando, que são as rotações. Para ficar um pouco mais fácil de entender, tem a tabela. E agora, eu vou pedir a participação de vocês para a gente raciocinar junto. Deixa eu... Peraí. Não era isso, senão eu vou mostrar a resposta. Eu quero completar a tabela junto com vocês para ver se a gente acerta na resposta, tá? Então, ó, abre o microfone ou digita no chat aí para a gente trabalhar juntos. Plano sagital, eu já facilitei explicando que divide direita e esquerda, certo? Então, plano sagital, tô aqui de frente para vocês e me divido assim. Sobra para um lado direita e para o outro esquerda. Se eu tenho o plano sagital que separa da esquerda para a direita ou da esquerda para a direita, significa que esse pino do eixo está passando assim. Certo? Se ele está passando assim, imagina que tem bracinhos e perninhas nessa caveira, se ele está passando aqui, qual é o movimento que eu posso ter? Aliás, eu já dei a resposta do eixo, né? Se eu estou passando o pino da direita para a esquerda, o eixo é? Fala. Látero-lateral? Látero-lateral. Beleza. Então tá. Eu estou com um corte assim, separando direita e esquerda. Lado direito e lado esquerdo. Dessa forma, quais movimentos eu posso ter aqui? Se eu tenho um pino passando aqui na minha articulação do ombro, se o pino está vindo reto aqui, eu vou conseguir abrir assim? Não, ó, tô batendo no pino.
Que outro Flexão e movimento eu extensão. posso fazer? Hã? Flexão e extensão? Flexão e extensão. Aí eu consigo rodar com esse pino. Então, os movimentos aqui, desse eixo e desse plano, flexão e extensão. Beleza? Plano sagital divide em direita e esquerda. Isso significa que passa por ele o eixo látero-lateral e que permite o movimento de flexão e extensão. Vamos para o próximo. Frontal. Frontal eu viro a minha carinha de lado e divido assim. Se eu divido assim, sobra o que para cada lado? Anterior e posterior. Perfeito. Beleza. O lado da frente e o lado de trás, anterior e posterior. Agora eu vou passar um eixo aqui. Esse eixo, se ele é anterior e posterior, significa que ele vem da frente e sai nas costas, correto? Sim. Então é a mesma coisa desse eixo tá aqui, ó. Se esse eixo só vai girar, o eixo é um pino, ele só gira nesse sentido. Se eu passo esse eixo aqui, qual o movimento que meu ombro vai conseguir fazer? Eu vou conseguir fazer isso daqui? Não. Não, tá batendo no pino. Qual o movimento que sobra? Abdução e adução. Abrir e fechar. Ou o Isso. termo correto, abdução, E adução. adução. Lembra que abdução é de abrir, né? Aqui repete. Antero-posterior. Posterior. Só aceitar aqui. Abdução e adução. Massa. Falta um último eixo, o transverso ou o transversal. O eixo transverso ou transversal é o que divide no meio no sentido do umbigo. Ele vai separar o quê? Se eu estou me contando assim? Superior e inferior. Superior e inferior. Beleza. Se é de superior para inferior ou de cima para baixo, significa que esse eixo, ó, ele entra assim, correto? No sentido longitudinal. Quando está em pé, é longitudinal. Se esse eixo está fixo aqui, qual é o único movimento que a minha cabeça aqui pode fazer? Rotação. Não é o movimento de rotação. Não tem como eu fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu só tenho como rotacionar. Então, movimentos de rotação. Vamos ver se a gente acertou? Vamos para o próximo slide. Oh, que bonitinho! Sagital, direita, esquerda, látero, lateral, flexão e extensão. Frontal, frente e trás, ou falando corretamente anterior e posterior, é o eixo antero-posterior, abdução e adução. Eixo transverso ou transversal separa em superior e inferior, ou seja, é o eixo longitudinal, que também pode ser chamado de crânio caudal, se você achar mais fácil de lembrar que vai do crânio à cauda, e permite os movimentos de rotação. Aí no nosso corpo tem alguns movimentos de rotação. Supinação e pronação é um movimento de rotação. O exemplo que eu dei da rotação de ombro, rotação externa e rotação interna, e o quadril faz a mesma rotação também se você estender o seu joelho. Seu fêmur tem essa rotação se você estender o seu joelho. E a sua tíbia e a sua fíbula vão ter esse movimento de rotação se você flexionar o joelho e girar os pés, assim como a pronação e supinação do antebraço. Tudo certo até aqui? Sim. Tá fácil? Tá fácil. Tá. Até então, sim. Até então, sim. Então, beleza. Aí,
a gente pode classificar o movimento de acordo com as articulações envolvidas nesse movimento. Eu tenho um movimento que eu uso uma articulação, tenho um movimento que eu uso mais de uma articulação, tenho um movimento que eu uso um monte de articulação. Mas para não ficar classificando em relação a cada articulação, eu classifico em relação a eixos. Quando eu uso um desses eixos que eu comentei, é um movimento monoaxial. 2 eixos, movimento biaxial. 3 eixos, movimento triaxial. Agora, eu quero que vocês montem exemplos comigo. Voltando para a carinha. Vamos supor que eu tenho um movimento sobre um plano. Eu quero o plano frontal e o movimento de uma articulação. O que eu faço com essa caveirinha aqui? Se é plano frontal, ela tem que estar como? Não entendi. Cortou aqui a ligação. A ligação. Eu estou perguntando para vocês, eu quero um movimento de um eixo no plano frontal. Então, primeiro, qual é o plano frontal aqui? É o anterior e o posterior. Repete, meu som estava baixo. É o anterior e o posterior? Anterior e posterior. Então, eu posso virar ela de lado, que aí você enxerga anterior e posterior, certo? Certo. Se é antero-posterior, significa que o eixo corta dessa forma. Daqui, tendo um eixo só, eu vou ter qual movimento? Adução e abdução. Abdução e adução. Então, exemplo aqui, abdução e adução. Mais especificamente, me fala uma articulação que vai realizar esse movimento de abdução e adução. Glenohumeral. Também conhecido como ombro. Posso falar ombro? O ombro tem o movimento de abdução e adução. Mas é só esse movimento que o ombro tem? Não, faz flexão e extensão também. Ele faz mais coisa, então eu não posso falar que essa articulação é monoaxial, porque ela faz mais de um eixo, ela faz mais de um movimento em mais de um eixo. Então o ombro não cabe aqui. Me dá outro exemplo que cabe aqui, de uma articulação que se move apenas em um eixo, ou sobre um plano. Aí tanto faz o plano, se é frontal, sagital. Me dá um exemplo de uma articulação que faz apenas movimento em um eixo. Rádio unar, sei lá. Rádio unar? Sim, ela só faz movimento de rotação. Eu não consigo dobrar ou separar o rádio e a ulna aqui, né? Ela só vai fazer supinação e pronação, que é um movimento de rotação. Rádio. Fala outro exemplo. Tem exemplo mais simples. Pensa numa articulação que não se move para todo lado, que é bem limitada. Não vou saber o nome não, professora, mas é do cotovelo, por exemplo? E isso não é nome? Gente, não precisa pensar no mais difícil, pode pensar no mais fácil. Cotovelo. Beleza. Por quê? O cotovelo vai ser como se eu passasse o eixo aqui e ele só vai fazer isso daqui. Né? Meu cotovelo não vai aqui para o lado, para o outro. O cotovelo em si não vai rotacionar, ele só vai flexionar e estender. Só um eixo e 2 movimentos. O radionar é a mesma coisa. Um eixo, que no caso é o eixo longitudinal, é a rotação, e 2 movimentos. Rotação interna, rotação externa, ou supinação e pronação. Beleza. Agora, vamos pensar em uma articulação que permite movimento em 2 planos. Vou dar uma dica. Se são 2 planos, são 2 eixos, são 4 movimentos. O punho? Por que o punho?
Ele faz adução e abdução e flexiona também. Flexiona. Faltou um movimento. Estende também. Estende. Não é? Eu tenho aqui o punho, ele estende, flexiona, faz a abdução e a adução. Excelente. Punho. Agora, vamos falar de uma articulação mais complexa. Que articulação consegue ter movimento em 3 planos? E se são 3 planos, são pelo menos 6 movimentos. O ombro. Por que Quadril. o ombro? Por que o quadril? O ombro eu acho que é porque ele faz adução, abdução. Acho que faz flexão e extensão também. E faz rotação. E a rotação, isso. Excelente. O quadril faz a mesma coisa? Acho que sim, porém em ângulos diferentes, né? O quadril é mais limitado, mas ele também não pode fazer flexão, extensão, abdução, adução, rotação? Beleza. Então aqui entra tanto ombro quanto quadril. E ainda, eu ainda posso falar, eu posso trocar um desses eixos aí, se eu ignorar, por exemplo, a parte da rotação, o eixo longitudinal, eu ainda tenho a possibilidade do ombro e do quadril de fazer adução e abdução horizontal, que é nesse sentido, adução e abdução, certo? Adução, fecha, abdução, abre. Só que agora é no sentido horizontal. Então, eles ainda têm essa outra possibilidade de se movimentar. São as duas articulações com mais possibilidades de movimento que a gente tem no corpo. São as menos limitadas. Aqui vocês não falaram, mas eu ainda poderia colocar joelho. O joelho também, ele estende e flexiona. Não tem muito mais o que fazer com ele. Não dá para ficar girando, separando para um lado, para o outro. Não tem muito mais o que fazer. Só que o joelho ele faz a extensão para frente, né? Na parte anterior e faz a flexão na parte posterior. Sim, verdade. É o contrário do cotovelo, né? É isso mesmo. Verdade. Mas o eixo é o mesmo? Aham. Beleza. Professor, eu só fiquei meio perdido nessa parte dos eixos aí. Qual parte? Nessa bem daí mesmo. Lateral, exterior. Tá. Imagina que o eixo é o pino. Sim. É a parte que gira, né? Alguma coisa vai girar usando esse pino aqui para ter um movimento. No plano sagital, essa parte é a parte que você vai ter que decorar. Deixa eu botar até o desenho aqui, das carinhas. No plano sagital, eu estou dividindo em direita e esquerda. Dividindo em direita e esquerda, eu vou lateralmente. Eu vou de um lado, de uma lateral para outra lateral. Então, plano sagital divide direita em esquerda e passa o eixo na direita e na esquerda. Esse eixo vai estar aqui. Beleza? Beleza. No plano frontal ou coronal, eu também vou dividir ao meio, só que vai sobrar anterior e posterior. É um eixo antero-posterior. Então, esse eixo vai cruzar esse plano antero-posteriormente, de frente para trás. E aqui é que tem as possibilidades de movimento. E se eu tenho um plano transversal, eu corto esse ser aqui, eu vou ter dividido superior e inferior, eu vou cortar a parte de cima, a parte superior e inferior, longitudinalmente, ou no sentido crânio-caudal.
No sentido crânio-caudal, o movimento que eu vou possuir é o de rotação. Então, imagina que o eixo é um pino que você passa atravessando o plano. Aqui, ó, é um pino que você passa atravessando o plano. Um pino que você passa, um pino que você passa. Como que eu vou lembrar como que esse pino vai passar? Se ele vai passar da frente para trás, de um lado para o outro, ou longitudinalmente? De acordo com o plano, de acordo com como o plano divide os lados da pessoa, os lados do nosso corpo. Se divide da direita para a esquerda, esse eixo vai passar da direita para a esquerda. Se divide anterior e posterior, esse eixo vai passar anterior, posterior. E se divide na altura do umbigo, transversalmente, vai passar unindo superior e inferior. Beleza? Beleza. Ficou mais claro? Mais claro, valeu. Ok. Essa aqui é a parte que eu quero que vocês pesquisem um pouquinho para a gente discutir na aula que vem, porque isso é bem passível de discussão. Cadeias de movimento. A gente acabou a parte de planos e eixos e vamos para a cadeia de movimento. O ser humano tem mania de sair classificando tudo. Às vezes achando que é mais fácil e às vezes para piorar a nossa situação, a nossa vida. E aí, um dia, um cara chamado Steinler, em 1973, decidiu separar a mecânica dos movimentos em cadeia cinemática, aberta e fechada. Quando ele fez isso, ele estava pensando na mecânica de objetos, engenharia, no sentido de engenharia mecânica, e não no sentido de corpo humano. Ele não era um cinesiologista. Mas esses conceitos foram usados pela área da cinesiologia, do estudo do movimento, foram repassando esse conhecimento para chegar ao que tem hoje, tá? Então, lá atrás, esse cara, o Steinler, ele definiu o quê? Cadeia cinemática aberta era quando o segmento distal. O que é segmento distal? Distal, lembra de distante, é o segmento mais longe do centro ou da articulação que está realizando o movimento. Então, é o segmento distal é livre para se movimentar. Ok? Então, vamos supor, quando eu faço uma rosca bíceps. Quando eu faço uma rosca bíceps aqui. Esse plano aqui, a articulação que eu vou usar é o cotovelo. Logo, esse é o segmento distal, é a parte mais distante do segmento que eu estou tendo a rotação. Concorda que se eu faço o rosca bíceps, eu estou deixando o eixo parado, a articulação parada, e estou movimentando o segmento distal, fazendo isso daqui? Então, no conceito desse cara, esse movimento é de cadeia cinética aberta, porque o movimento distal é livre. E o que é cadeia cinética fechada? Não é exatamente o contrário. Quando ele escreveu sobre cadeia cinética fechada, ele escreveu assim: quando o segmento distal encontra resistência. Só que ele não falou se encontrar resistência significa resistência tal que não é possível haver movimento, ou se é uma resistência que pode ser vencida. E é aí, por que eu estou falando isso com cuidado para vocês? Porque vai ter gente, vocês vão ler ou ouvir, gente chamando o mesmo exercício, uns chamando de cadeia cinética aberta e outros chamando de cadeia cinética fechada. O mesmo exercício. Eu estou tentando mostrar para vocês por que é possível encontrar mais de uma interpretação para a mesma coisa, né? E por que eu lembrei de falar isso para vocês? Porque eu lembrei que teve um semestre aí que um aluno estava fazendo a disciplina de cinesiologia
E ele chegou meio desesperado para mim, professora, eu escrevi na prova que tal exercício é de cadeia cinética aberta, porque eu li no livro e o professor deu errado, porque ele falou na aula. Então tem mais de uma interpretação para o mesmo movimento. E aí é o que eu estou falando aqui. Quando esse cara falou sobre o segmento distal encontrar resistência, ele não falou que essa resistência era tal que não podia ser vencida. Quando se considera que o segmento distal fica estático, e aí eu tenho o movimento de cadeia cinética fechada, eu tenho o exemplo do agachamento. No agachamento, musculatura de coxa e de quadril que está fazendo força. O pé, segmento distal, está estático no chão. Quem se movimenta é joelho, quadril e tronco. E o quadril e joelho são as articulações que fazem o movimento acontecer. Então, o plano distal, que está vencendo a resistência, digamos assim, está fixo no chão. Por outro lado, se eu não considero que essa cadeia, o segmento distal tem que estar parado, se eu considero que pode haver movimento, desde que haja resistência, eu posso considerar que fazer rosca bíceps numa polia, puxando a cordinha, é um movimento de cadeia cinética fechado. Porque eu tenho movimento, mas o movimento está vencendo a resistência. Cara, é bem complicado essas teorias. O livro que eu pedi para vocês lerem, que é Cinesiologia e Fisiologia do Exercício, ele traz o seguinte conceito, um pouco mais atual do que o cara lá em 1973. Ele fala, cadeia cinética aberta é o movimento de um segmento periférico que ocorre livre no espaço. Se é livre, não pode ter resistência. Entende? Cadeia cinética fechada é o segmento distal periférico, permanece fixo com uma considerável resistência externa. Aqui, quando ele fala permanece fixo, ele fecha que esse membro distal ou distal periférico permanece estático. Aqui ele define que fixo é estático. Então, se o movimento, se o segmento distal se movimenta, aberta. Se o segmento distal fica fixo, fechado. Na teoria é simples assim. Na prática, quando a gente tem movimentos multiarticulares, um agachamento que mexe um monte de coisa ao mesmo tempo, é bem difícil definir o que é cadeia cinética aberta e o que é cadeia cinética fechada. Por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem essa leitura do livro online, lá da biblioteca de vocês, da página 136 a 138. Para vocês compreenderem, de acordo com esse autor, o que são as cadeias cinéticas, aberta e fechada, e para aí a gente poder discutir. Por quê? Tem autores que trazem uma profundidade maior desse assunto. Eles pegam a cadeia cinética fechada e ainda subdividem em 3, de acordo com o grau de liberdade desse segmento que vence a resistência, mas não necessariamente permanece fixo, que trabalha de acordo com a resistência imputada aos músculos que vão realizar o movimento da articulação. Por isso que eu quero que vocês leiam primeiro, para aí sim a gente trazer uma discussão mais profunda, e para eu trazer alguns artigos para vocês sobre autores que divergem. Um autor que fala que é de tal jeito e o autor que fala que é de outro jeito, principalmente para esses movimentos mais complexos, para a gente poder discutir, tá? Depois eu posso até colar lá no grupo de vocês a tarefinha para vocês lembrarem. Depois me lembro. Deixa eu postar aqui no chat, alguém posta lá no grupo de vocês, para vocês não esquecerem, tá? São só 3 páginas e o livro não é grande. Beleza. Agora, eu vou falar de alavanca. O conceito de alavanca, vocês devem ter visto a primeira vez lá na 8ª série ou no 9º ano, dependendo da idade de vocês, e devem ter revisto no ensino médio. Mas vocês viram em relação a objetos, aquelas aulas de física,
que vocês tiveram. Agora a gente vai trazer esse conceito para as articulações do corpo humano. E nós temos os 3 tipos de alavanca dentro do corpo humano, mas não na mesma quantidade ou na mesma proporção. De qualquer forma, o que o sistema de alavancas tem em comum? Toda alavanca vai ter um eixo, que vai ser chamado de ponto fixo, e vai ter pelo menos duas ações de forças. Uma dessas forças vai ser a força aplicada, que vai ser chamada de potente. Então, vocês vão ver essa abreviatura aí nos livros, na internet, se vocês forem procurar. E você vai ter a força de resistência, uma força que está tentando vencer a resistência. E aí, para falar dos 3 tipos de alavanca, a primeira parte é lembrar do nome. Por que cada alavanca vai ter esse nome? Inter significa entre. Se é interfixa, significa que o ponto fixo está entre. Entre quem? Só tem 3 forças. A força resistente, a força potente e o eixo. Se é interfixa, o eixo está no meio, quem vai estar de cada um dos lados? De um lado vai estar a força potente, de um lado vai estar a força resistente. Se só são 3, não tem como errar. Interpotente é a força potente que está entre, que está no meio. Se a força potente está no meio, a força de resistência vai estar de um lado e o ponto fixo, ou o eixo, vai estar do outro lado. E interresistente, a força resistente vai estar vai estar no meio. Entre quem? Entre força potente e entre eixo, entre ponto fixo, tá? Então, para você começar a lembrar qual é qual, entende o nome. Quem está entre? Para você raciocinar a partir daí. Interfixa, vamos começar nas articulações, tentando achar onde que elas estão no nosso corpo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, gente. Interfixa. Eu tenho a força potente, tenho o ponto fixo no meio, já que o fixo está entre, e tenho a força resistente, ou a resistência a ser vencida no outro ponto. Em objetos, esse daqui é um objeto de alavanca, um exemplo de alavanca interfixa. Eu tenho o eixo exatamente no meio. De um lado é a força que eu vou aplicar e do outro é a resistência a ser vencida. Então, força potente, ponto fixo e resistência a ser vencida. Ok? Ou se isso aqui estiver fazendo papel de chão, de eixo horizontal, aqui eu aplico a força, o eixo está aqui e aqui está vencendo a resistência. Esse é um exemplo de alavanca interfixa. Vocês conseguem pensar em algum exemplo de alavanca interfixa no corpo de vocês, em que o ponto fixo ou o eixo está no meio, entre a força potente e a força resistente? Do cotovelo? Não. Professora, seria tipo um movimento? Eu não entendi. O eixo, o ponto fixo seria a articulação. Então, me dá um exemplo em que a articulação está no meio. De um lado eu tenho a força potente, do outro lado eu tenho a força resistente. Joelho? Não. Essa é a mais difícil, eu vou falar para vocês. Essa articulação aqui é do nosso crânio com a nossa primeira vértebra. Como assim? Aqui está o crânio, cabeça, não vai dar para fazer com. A gente tem um músculo, vou fazer com o meu cabelo, que dá certo. A gente tem um músculo que sai aqui da base do nosso crânio, a articulação está aqui, e a força resistente, a resistência que eu tenho que vencer,
é o nosso próprio crânio. O que acontece com você quando você dorme sentado? Quando desliga as forças dos músculos aqui do pescoço? A cabeça não cai para frente? Quando desliga, a cabeça não faz assim? Então, para sua cabeça não estar assim para baixo, existe algum músculo aqui atrás, ativo, depois da sua articulação, depois das suas vértebras, fazendo isso daqui, levantando o seu pescoço. Deixa eu mostrar, é um spoiler, mas, ó. Então, o músculo tá aqui, o ponto fixo tá aqui, e a resistência é o seu próprio crânio. Esse era difícil, confesso. Então, é o único lugar do nosso corpo que vai ter esse tipo de alavanca interfixa. Do nosso corpo, que a gente não pode fabricar, né? Do nosso corpo. Beleza. Então, se é só uma, tá tranquilo, vai ser a parte mais fácil. Interpotente. Interpotente significa que a força potente está entre o ponto fixo e a força resistente. E agora? Me dá um exemplo. Deixa eu dar o exemplo primeiro de ponto fixo. Ó. Ponto fixo, eixo. Aqui no meio, força potente, onde eu vou aplicar a minha força. E aqui, a resistência a ser vencida. Se eu estou pegando um objeto, eu tenho que vencer a resistência dele. Ponto fixo, eixo, força potente, a minha força, onde eu estou fazendo força, e a resistência a ser vencida. Uma pinça é um exemplo de alavanca interpotente. Vocês conseguem imaginar algum lugar do corpo que tenha mais ou menos, esse desenho? Maxilar. Mas, calma, maxilar é um osso, não é uma articulação. Você está falando da articulação temporomandibular? Isso. Deixa eu raciocinar. Ombro. Acertou. ATM, articulação temporomandibular. Ombro, em qual movimento? Flexão e extensão. Cadução, eu acho cadução. Então vamos lá. Ombro. Quem me permite o movimento de abdução é um músculo que está aqui, chamado deltoide, certo? O deltoide se insere. Cadê? O deltoide vai se inserir, ele vai se inserir em várias partes, mas ele vai se inserir aqui em cima, perto do acrômio. Aí eu tenho a articulação, e já perdeu. A inserção é a força potente. Aqui a força potente está antes da articulação. Não é. É o bíceps, então? Fazendo extensão? Extensão Não, de flexão, bíceps? flexão. Não, flexão. Bíceps fazendo flexão. Perdão. Flexão de cotovelo. Né? É, isso mesmo. Tá, vamos pensar. Músculo bíceps. O bíceps se insere já no antebraço. O bíceps vai se inserir aqui e o ponto fixo está aqui. Ponto fixo, resistência. Faz sentido. Força potente subindo, vencendo a resistência que está no cotovelo. É um exemplo desse tipo de alavanca. Beleza. Eu gosto de dar essa aula no quadro, gente, porque no quadro eu desenho. Último exemplo. Esse é o exemplo do espremedor de limão. Eu tenho, para ficar igual
no coisa de vocês. Eu tenho ponto fixo, o eixo do espremedor de limão é aqui, ponto fixo. Aqui é onde eu preciso vencer a resistência, que é onde eu coloco o limão, e aqui na ponta é onde eu coloco força. Certo? Então, força potente nos meus dedos, resistência aqui onde teria o limão, e nesses meus outros dedos, o ponto fixo. Esse é um exemplo de alavanca interresistente, em que a resistência está entre o ponto fixo, ou eixo, ou articulação, e a força potente. Onde que eu posso ter isso no corpo humano? Flexão plantar. Flexão plantar é um movimento. Qual é a articulação que faz essa alavanca? Ah, não lembro. Como assim não lembra, gente? Seria a articulação do fêmur com o... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Com a articulação do quadril, professora? Fêmur com quadril? Deixa eu pensar. Porque quando a gente está fazendo, digamos, um leg press, né? Onde vai estar a nossa força? Vai estar empurrando. Tá, vai estar nos isquios e no glúteo. Isso. E aí sairia... Mas tanto os isquios quanto o glúteo vão estar depois do ponto fixo, que é o quadril. Então não é. Não é. Mas o tornozelo é. O tornozelo é perfeitamente. Vamos enxergar no desenho? Fica um pouquinho mais fácil. Ó. Interfixa. Como é que eu sei que essa é interfixa? Porque o ponto fixo está entre as outras forças. Foi o exemplo do crânio que eu dei para vocês. O nosso crânio é pesado, ele tende a cair para baixo. Quem não permite que ele caia para baixo é justamente a musculatura que segura a base do crânio. E essa musculatura vem antes do ponto fixo. Então eu tenho a sequência: ponto fixo, ou força potente, ponto fixo, força resistente. Essa é uma alavanca interresistente. Como eu sei disso? Porque a força resistente está entre a outra força e o ponto fixo. Força resistente vai estar puxando para baixo, ponto fixo aqui nos dedos. Essa é a flexão plantar que o Felipe falou. E a força potente no músculo da panturrilha, empurrando o osso do calcâneo aqui para cima. A resistência é o peso do seu corpo que está sobre o seu pé, ponto fixo, resistência, força potente. E interpotente, porque a força potente está entre o ponto fixo e a força resistente, é a que a gente tem em maior quantidade no nosso corpo, é a que vai predominar no nosso corpo, tá? É justamente quando eu tenho o ponto fixo, a força potente e a força resistente. Qual é o problema desse tipo de alavanca? É que esse tipo de alavanca é a que tem maior desvantagem mecânica. Por quê? Um outro conceito, que eu esqueci de botar aqui, inclusive, mas eu boto aqui rapidinho, só para vocês verem, é que a força que eu gero é o braço vezes a resistência, ou a carga, vou botar carga. Braço vezes a carga, ok? A força, isso aqui é a força de torque, é o que vai permitir a rotação do eixo, da articulação. É braço vezes carga. Braço é o comprimento da haste, do osso, do segmento que você escolheu. E a carga é o peso desse próprio comprimento, mais qualquer carga que você, ou resistência que você imprima aqui, certo? Concorda que se nessa equação aqui,
Se eu aumento o braço, necessariamente eu tenho que botar mais força para conseguir vencer essa resistência? Ou, se eu não aumento o braço, mas aumento a carga, eu tenho que fazer mais força para vencer essa resistência. Esse total que der aqui. Certo? E o contrário também é válido. Se eu diminuo o braço, eu preciso fazer menos força. Ou se eu diminuo a carga, eu preciso fazer menos força. Exemplo prático. Tá. É porque eu tô saudade da minha sala de aula. Cadê aquela minha garrafa? A outra garrafa. Ai, tá no carro. Ai, tem essa daqui. Beleza. Imagina que isso aqui é um halter de 2 quilos. Já fechei. Vai cair não. Um halter de 2 quilos. E eu estou usando essa mesma, vou até botar assim, essa mesma articulação que está no desenho aí, que é do cotovelo. Beleza. Ponto fixo, força potente é o meu bíceps, resistência é essa carga que está aqui. Concorda que isso já é mais carga do que isso? Aqui está só o peso do meu próprio antebraço e aqui eu adicionei uma carga. Aqui, eu tive aumento do braço? Não. 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 O meu braço continua do mesmo comprimento. Literalmente um braço, né? Continua no mesmo comprimento. Então, aqui eu só adicionei a carga. Beleza, adicionei 2 quilos aqui. Pesava 500 gramas, eu adicionei 1,5 kg, fechou 2 quilos. Nessa conta aqui. Beleza. E se eu pegar essa mesma carga de 1,5 kg e fizer isso daqui com ela? O que aconteceu com o meu braço aqui? Ele não aumenta? Não. Não aumentou? Ele não aumenta não, né? Só vai ficar mais pesado no caso. Eu entendi que, tipo, aumentou a distância, né, do objeto até teu braço. Então, aumentou teu braço. Então, Se como se aumentou o o braço, objeto fosse... Como se o ficou objeto mais fosse parte... pesado. Ah, entendi, eu acho. O segmento que a gente chama de braço aqui é o que tiver para frente dessa articulação, independente se faz parte do meu corpo ou se foi algo que eu adicionei. Quer um exemplo prático? Segura uma panela na ponta do cabo e segura uma panela bem pertinho dela. Onde que fica mais pesado? Na ponta do cabo. Na ponta. Na ponta. A carga é a mesma panela. Por que que quando a gente segura mais longe da panela, fica mais pesado? Porque eu aumento o braço. Se eu aumento o braço, eu preciso de mais força para vencer a mesma carga. Entenderam a lógica? Então, professora, no caso, se quanto mais longe da articulação, mais pesado ficaria. Mais força você tem que fazer para vencer a resistência. Ah, sim. Não vamos falar mais pesado ficaria, porque a carga pode ser a mesma. Tecnicamente, a carga é a mesma. Continua sendo o mesmo potinho aqui ou a mesma panela. Mas a força que você precisa para superar essa carga vai ser maior, porque o braço é maior. Aumentou a resistência, então, porque aumentou o braço. Eu posso escolher. Ou eu aumento o braço, ou eu aumento a carga. De qualquer forma, qualquer uma dessas coisas que eu aumentar, eu vou aumentar a quantidade de força que eu tenho que fazer para vencer aquela resistência que eu criei. Para alguns objetos, para algumas coisas, por exemplo, imagina que isso daqui é uma panela, a gente sabe intuitivamente que se eu segurar assim, vai ficar mais pesado para o meu punho aguentar do que se eu segurar assim, né? E a mesma coisa com o halter. Eu sei na minha cabeça que se eu segurar o halter assim, ele vai pesar mais ou eu vou precisar fazer mais força do que se eu segurar o halter assim. Mas vocês já viram alguém na academia fazendo rosca bíceps com halter assim?
Não, né? E eu nem estou falando para vocês fazerem isso. Se eu preciso aumentar a força que eu gero para ter os estímulos musculares, nesse caso aqui eu aumento a carga. Em vez de eu pegar um halter de 2 quilos, eu pego um halter de 4 quilos. Não faz sentido só virar o halter. Até porque a articulação do punho também vai sofrer com isso. Mas, em algumas situações, se você aumenta o braço de resistência, aí sim pode ser mais interessante para você ter resultado. Deixa eu dar um exemplo prático. Tem um exercício que o povo chama de voador. Eu acho que é voador, porque eu não sei o nome de exercício de academia, mas é uma abdução de ombro. Então, o movimento que o ombro vai fazer é isso daqui, certo? Isso é uma abdução de ombro, na parte que está subindo, né? Aí vai ter gente fazendo esse movimento. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Assim. Olha o halter aqui, 1,5 kg. E vai ter gente fazendo a mesma abdução de ombro assim. Vocês já devem ter visto isso na academia. Elevação lateral. A elevação lateral que chama? Deixa eu tirar a apresentação para vocês verem só eu agora. E aí? A mesma carga, de qual forma vai ficar mais pesado? Cotovelo flexionado ou cotovelo estendido? Estendido. Entendido. Por quê? Porque aumentou o braço. Porque eu aumentei o braço, aumentei a Flexionado. distância. Para a mesma carga, com um braço maior, eu preciso de mais força para vencer a mesma resistência. Entenderam o conceito? Vou fazer abdominal. Tem várias formas de fazer abdominal. Eu vou fazer abdominal flexionando o quadril. Eu posso flexionar o quadril assim, ou eu posso flexionar o quadril assim. Concordam? Se eu faço essa flexão de quadril, finge que eu estou deitada no chão. Se eu faço isso daqui, e se eu faço isso daqui, qual desses dois movimentos, joelho flexionado ou joelho estendido, vai fazer com que eu necessite de fazer mais força nos flexores de quadril e abdômen? Estendido. Estendido. Por quê? Porque eu aumentei o braço. Se eu aumentei o braço, ficou mais pesado. Ou eu preciso gerar mais força para vencer a mesma carga, que no caso aqui era só o meu pé mesmo. Entenderam esse conceito de alavanca? Sim. Tranquilo. Beleza. Agora, responde para mim, no movimento de extensão de joelho, que tipo de alavanca é o joelho? Rapaz. Aquela. Acho que a mais comum que você falou, até esqueci. Deixa eu voltar ao... Professor, esse slide já tá lá no Ava, né? Não, esse ainda não, porque eu terminei ele hoje. Mas eu vou botar. Por favor. E aí? Essa Aqui, terceira aí. É a para eu terceira, analisar... É igual do bíceps. Como se a É. perna fosse um. Como se fosse um braço, uma perna. Se eu comparar com o bíceps, aqui eu dei cola para vocês, né? Mas se aqui for o joelho, Bíceps a frente do femoral. joelho, na tíbia, é a inserção dos músculos da coxa, os 4 músculos da coxa se inserem no tendão patelar aqui na tíbia, e a força potente são esses músculos contraindo. Então, eu vou ter a inserção, aliás, a força potente, a força resistente lá no pé, fazendo peso, né? E a articulação aqui. E aí, esse músculo vai fazer isso daqui, né? Extensão. Sei. A extensão do joelho. Beleza. Acho que vocês entenderam o conceito.
Querem perguntar alguma coisa, pedir mais algum exemplo? Professor, só desce da panturrilha aí mesmo. Esse F significa o quê mesmo? A força? O F é o ponto fixo, é o eixo ou a articulação que está se movimentando. Tá, então no caso a articulação está se movimentando aí, no caso vai ser, vamos dizer, dos dedos. No caso ele é do tornozelo, é o ponto fixo, no caso. Que é a resistência? O ponto fixo são os dedinhos. É a parte que fica no chão, Sim. que não se movimenta. Quando a gente faz flexão plantar, Ah, essa entendi. parte dos dedos é a que fica no chão. Aqui, a resistência vai estar localizada na tíbia, na inserção da tíbia no seu talos. Por quê? É na tíbia que vem o peso do nosso corpo todo. O peso do nosso corpo todo no seu pé, ele chega na inserção da tíbia, no encontro da tíbia com o talos. Então, é o ponto de resistência que você tem que vencer. E atrás da tíbia, né, na panturrilha, é que vai ter a força potente, que vai poder levantar essa articulação. Beleza. Beleza? Essa aqui é só nessa situação que acontece. É só essa articulação do tipo interfixa que a gente vai ter, ou pelo menos eu não consigo me lembrar de outra articulação assim. Esse tipo interresistente é menos comum, mas existe. E a mais comum vai ser essa interpotente, tipo a do joelho, tipo, no caso da extensão do joelho, tipo a do cotovelo, no caso da flexão de cotovelo. Beleza até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Sim, numa aula prática a gente ia pegar um monte de coisa mais fácil, mas a gente vai ter aula prática mais para frente. Primeiro eu preciso dar a teoria de qualquer forma. Aí, vamos fazer assim? São 8h46, vamos fazer 10 minutinhos de intervalo para eu falar das articulações? Bebe uma água, faz xixi e volta daqui 10 minutos, tá? Tranquilo. Beleza. Beleza, professora. Beleza. Gente, vamos falar sobre articulações. Algumas coisas eu acho que vocês ainda vão lembrar de ter visto com o professor Igor. Algumas coisas provavelmente não. Para isso que a gente tem a aula. Aí aqui tem alguns exemplos de cada tipo de articulação, para depois a gente falar das articulações sinoviais, que são as articulações que de fato se movimentam, que a gente mais usa no nosso dia a dia e as que a gente foca no exercício físico, de forma geral, né? Mas, começando do começo, as articulações elas podem ser classificadas de duas formas, de forma estrutural e de forma funcional. Classificando de forma estrutural, eu vou ter as articulações do tipo fibrosas, que também podem ser chamadas de sinartroses, que são ossos unidos por um tecido fibroso e que, portanto, não se movimentam. É um tipo de articulação imóvel. E aí nós temos as cartilagens do tipo, as articulações do tipo cartilaginosas, que também podem receber o nome de diartrose, deixa eu só botar minha canetinha aqui, de anfiartroses, que são ossos unidos por tecido cartilaginoso e que, portanto, são semimóveis. Eu vou mostrar exemplo direitinho para vocês enxergarem o que eu estou falando. E, por último, as articulações sinoviais, que têm uma cavidade com fluido, também podem ser chamadas de diartroses e são as que se movimentam de fato no nosso corpo, tá? Em relação à classificação funcional, ela fica assim: sinartrose, anfiartrose e diartrose. Por que eu coloquei tudo junto aqui? Porque eu não sei por quê, fica separando. Lembra que eu falei que o ser humano tem mania de ficar separando e classificando demais as coisas? Aí, se eu pergunto fibrosa, fica mais fácil de você lembrar qual é a articulação fibrosa, porque você lembra que ela é fibrosa e você lembra onde ela está no corpo. Mas se alguém me parar na rua e perguntar, me fala um exemplo de articulação anfiartrose, eu não vou lembrar. Mas a classificação em relação à função existe. E em relação à função, elas são sinartrose, anfiartrose e diartrose, tá? Vamos falar de uma de cada vez. A sinartrose,
que são aquelas fibrosas, mesma coisa, são separadas em duas. Eu tenho as suturas e as sindesmoses. As suturas são as que ficam no nosso crânio, que unem os ossos do nosso crânio. Quando a gente nasceu, os nossos ossos do crânio não eram unidos, existia um espaço entre eles e eles eram relativamente móveis. Tanto que para nascer, o bebê tem os ossos do crânio, eles não chegam a se encostar, mas eles se aproximam um do outro para passar pelo canal vaginal no parto e depois expande novamente. E como o cérebro do bebê ainda vai crescer dentro do crânio, esse crânio precisa de espaço para expandir. E graças a esse tipo de articulação, as suturas, é possível essa expansão. Mas aí chega num ponto que essas suturas, essa articulação começa a sofrer uma calcificação. E aí, quando a gente olha um adulto, o adulto tem só uma linha separando um osso do crânio de outro osso do crânio. Mas antes, quando nós éramos crianças, existia uma articulação do tipo fibrosa ali, existiam fibras de colágeno separando, ou juntando, melhor dizendo, um osso ao outro, para que eles não se separassem por completo. E o outro tipo de articulação fibrosa que a gente tem são as sindesmoses, que são essas fibras que unem, que formam parte do nosso ligamento e que vão unir essa articulação bem específica aqui. Lembrando que essas articulações são imóveis. Você não mexe os crânios, os ossos do crânio, e você não separa essa junção aqui, nesse caso da tíbia e da fíbula. Você não vai fazer assim com essa articulação. Então, as sinartroses são imóveis. Aí o exemplo da articulação fibrosa, ó, aqui estava só o pezinho aqui, um exemplo de articulação fibrosa, de sinartrose, unindo a fíbula e a tíbia. E aqui, mais claro, a mesma fibra, as mesmas fibras unindo a articulação, unindo todo o osso da tíbia e da fíbula. E a gente vai ter mesmo tipo de fibra unindo aqui, o rádio e a ulna, né? Como que o rádio e a ulna não se separam simplesmente? Porque existe uma articulação, existe um tipo de fibra que une esses dois ossos. E a gente não separa, não dá para separar a ulna, o rádio, cada um ir para um lado. Então a gente não considera que essa articulação seja do tipo móvel, ela é imóvel. E a mesma coisa no nosso crânio, ó. Quando a gente nasce, a gente tem um espaço, uma fibra propriamente dita entre os ossos do crânio. A gente chama essa estrutura aqui de moleira. Não sei se vocês já ouviram esse nome. Tinha mãe que ficava desesperada quando alguém ia passar a mão na cabeça da criança, porque vai afundar a moleira e sei lá o que acontece quando afunda a moleira. Que é justamente uma estrutura mole, dá para afundar mesmo, que está separando porque ainda não foi calcificada. Então, os ossos do crânio do bebê ainda são separados uns dos outros. Mas com o tempo, esses ossos vão se aproximando, vai existir uma fusão, e aí vão ficar aquelas linhas quase imperceptíveis e, portanto, imóveis, tá bom? As anfiartroses são as que se movem, mas se movem muito pouco. Não são tão articuladas como um ombro, como um joelho, como as falanges dos dedos, mas existe algum movimento. Onde que esse tipo de articulação está presente? Ela forma a cartilagem que vai recobrir alguns ossos importantes, principalmente o húmero, a cabeça do húmero, a cabeça do fêmur e o final do fêmur. Então, essa cartilagem que vai proteger esse osso, que vai se movimentar constantemente contra um outro osso, vai fazer parte dessas anfiartroses. Essa cartilagem, que vai se chamar de sincondrose, ela não tem movimento. Em relação ao osso aqui, ela não vai sair do lugar, tá? O osso vai se mexer, mas a cartilagem não. Essa cartilagem, que é do tipo hialina, ela também vai estar presente no encontro, ó, das nossas costelas com o externo. E também da nossa clavícula
com o manúbio, que é essa primeira parte do osso externo. E é a mesma articulação que vai ser encontrada, ó, nos nossos discos intervertebrais. Entre os ossos da nossa coluna, entre cada vértebra, tem um disco. Esse disco, ele não sai do lugar. As nossas vértebras não se separam completamente, mas permite algum movimento. O disco em si não se movimenta, mas o osso que está por cima e está por baixo tem algum grau de movimentação. Não é muito também, mas existe alguma movimentação. No caso da coluna, é principalmente de rotação, um osso sobre o outro, e algum movimento nesse sentido. No caso das costelas, esse movimento é mais sutil, porque essa articulação vai garantir que as suas costelas, que são para baixo, que as suas costelas possam, aliás, que são para cima, que as suas costelas possam fazer isso daqui quando você inspira e volta. Esse pequeno movimento, que é bem sutil, só acontece porque as suas costelas não estão fundidas no seu externo. Existe uma articulação entre elas que permite algum movimento. Esse tipo de articulação são chamadas de anfiartroses. Outro exemplo da anfiartrose é aquele gelzinho que a gente vê lá nesses esqueletos de plástico, entre os ossos do quadril aqui na frente, na chamada sínfise púbica. Vocês já ouviram esse nome? Então, as sínfises também são formadas por anfiartrose. Existe algum movimento desse quadril, senão você não conseguiria movimentar os ossos do quadril, os dois ossos que a gente tem no quadril. E existe uma importância maior nessa articulação para as mulheres, porque quando a mulher vai fazer um parto normal, existe um afastamento dos ossos do quadril. E só não existe um rompimento ou uma fratura justamente porque são dois ossos separados e que se unem por uma articulação, por um tipo de articulação que permite algum movimento. Aí quando o bebê está passando, afasta um pouquinho, é pouca coisa, e depois volta ao normal. Em compensação, se existir uma ruptura ou se existir uma separação desses ossos do quadril e uma luxação, quer dizer, desencaixar, aí sim tem um problema sério. Que aí tem que voltar para o lugar e botar de novo um osso encontrando o outro. Dependendo da fratura, a pessoa vai perder parte desse movimento porque vai ser necessário colocar pinos. Aí não vai ter como garantir o movimento natural do quadril. A longo prazo isso pode trazer alguns problemas, mas aí é da área da fisioterapia, não é da nossa área. E as articulações sinoviais são as outras, todas as outras, o que sobrou, que são as articulações que de fato se movimentam, que permitem aqueles movimentos que a gente comentou, de flexão, extensão, abdução, adução, rotação, etc. Quais são as características dessas articulações sinoviais? Todas elas vão ter uma cartilagem articular, uma cavidade articular. Então, para um osso conseguir se articular com o outro osso, vai existir um encaixe de alguma forma. Esse encaixe pode ser mais profundo, como no nosso fêmur, que é quase assim, e ele pode ser raso, como no nosso ombro. Nosso ombro é mais ou menos assim. E em relação à tíbia e ao nosso fêmur, esse encaixe já vai ser assim. Nosso fêmur aqui e a tíbia fazendo assim, uma plataforma. Mas existe um encaixe. Para ter um encaixe, existe uma cavidade. E nessa cavidade vai existir uma cápsula articular. É uma cápsula, de fato, que vai cobrir aquela articulação, porque dentro dessa cápsula vai existir um líquido chamado líquido sinovial. E para que esse líquido fique dentro da articulação, ela precisa ser fechadinha numa cápsula, né? Faz sentido. Então, essa cápsula serve para produzir, já que a membrana dessa cápsula vai servir para produzir esse líquido sinovial e para manter o líquido ali dentro. E por que esse líquido é muito importante dentro da nossa articulação? Porque é ele que permite o movimento de um osso em relação a outro osso sem
atrito, sem desgaste da cartilagem ou do próprio osso que vai estar por baixo da cartilagem. Se a gente não tivesse esse líquido, existiria atrito de um osso com o outro, e o atrito geraria desgaste, até chegar a um ponto que a pessoa não conseguiria mais movimentar aquela articulação, né? Dentro da nossa cápsula articular também possuem ligamentos. No nosso joelho tem alguns principais, como os cruzados, que passam cruzando o joelho, cruzado anterior e cruzado posterior. Mas no caso do joelho também tem os ligamentos laterais, no caso dos nossos dedos também temos ligamentos laterais, no caso do ombro tem um monte de ligamento por aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Então, ó, essa estrutura aqui ligada ao periósteo do osso, aqui é um joelho, tá sem os ligamentos, mas é um joelho, eu vou ter a cavidade sinovial, as membranas sinoviais sendo formadas. O lado de fora da membrana sinovial é fibrosa, vai ser rica em colágeno, mas o lado de dentro dessa cápsula sinovial vai ter a membrana sinovial, é essa que está em verde aqui, que eu estou passando vermelho. E é essa membrana que vai ser responsável por produzir o líquido sinovial e manter o líquido sinovial dentro da articulação. Aqui, a gente também vai ter a cartilagem do tipo hialina, que é o que vai proteger o seu periósteo e o seu osso propriamente dito. Aí os ligamentos estariam aqui no meio, né? Estariam cruzados aqui no meio, eles não estão aparecendo na figura. E aí, eu pergunto o seguinte para vocês, agora para responder. Como que a sua articulação sabe que ela precisa produzir líquido sinovial para manter o movimento sem atrito? Não sei se vocês já ouviram que a gente precisa fazer, por exemplo, um aquecimento, ou se vocês já sentiram uma articulação mais rígida, quem já quebrou algum osso e precisou engessar por muito tempo, por algum tempo, 2 semanas já é suficiente. Tipo, quebra alguma coisa que envolve engessar a região do cotovelo. Quando tira o gesso, tá duro, tá completamente dura a articulação. Tem que ter a fisioterapia, vai voltando devagar, e aí uma hora se recupera o movimento. Como que o seu corpo sabe, como que a sua membrana sabe que está na hora dela produzir mais lubrificação ou que está de boa, que ela não precisa se preocupar? O que vocês acham? Se houver movimento, algum tipo de movimento da articulação. Tem a ver com o movimento, mas qual é o estímulo que o movimento traz para essa cápsula ou para essa membrana para dizer para ela produza líquido? Quando ele está inflamado ou infeccionado, algo desse tipo. Mas em situação saudável, a gente também tem líquido sinovial dentro das articulações. E a gente vai, né, quando a gente se movimenta, a gente produz mais um pouco para manter mais lubrificado. Quando a gente se imobiliza, diminui essa quantidade de fluido. Como que a membrana sabe que está na hora de aumentar essa produção? Ué, mas aí não seria justamente com o movimento que ela aumentaria? Mas qual o estímulo que o movimento dá para a membrana? Eu não faço ideia. Resistência? Como assim resistência? Mas você faz o movimento, está gerando resistência na articulação. Essa resistência faz a membrana produzir o líquido. Eu acho. Essa resistência que você está falando, acho que se relaciona mais com os músculos, não? Pode ser. Tá. Imagina que essa membrana é um elástico. Sabe que... vocês não vão saber o que é fio de telefone antigo, mas imagina que é um elástico, então. Quando a gente se movimenta, tanto quando a gente estende, quanto quando a gente comprime a membrana, é o estímulo para que ela produza líquido sinovial. Tá? Então, se eu tenho uma membrana e eu movimento a articulação, essa membrana vai ter distorção. Ela vai fazer isso daqui.
E essa distorção, essa alteração de formato da membrana vai servir de estímulo para que ela produza líquido sinovial. Ou seja, o movimento vai causar um estímulo à membrana, que vai fazer a membrana produzir líquido sinovial. E qual que é a importância do líquido sinovial? Além de evitar o atrito entre os ossos, para que os ossos não cheguem a se encostar de fato, que fica ali na parte da cartilagem, é o líquido sinovial que vai ajudar a nutrir a cartilagem que está ali dentro daquela cápsula. Porque de onde que a cartilagem vai tirar nutriente para se manter íntegra, para se refazer quando ela é desgastada e para se manter sempre com aquela característica que ela tem? Graças à nutrição da membrana sinovial. E como que eu vou trazer essa nutrição? Estimulando a produção desse líquido a partir do movimento. Por isso que quando a gente tem falta de movimento, quando a gente imobiliza numa determinada articulação, vai ter um processo de secagem desse líquido. Aquela articulação vai ficar enrijecida. E aí, para ela voltar a ter movimento, primeiro eu vou precisar estimular a membrana para produzir os líquidos necessários, aí sim eu vou voltando aos poucos com o movimento. Porque se eu pegar a articulação enrijecida e forçar o movimento, eu vou fazer o osso ranger contra osso, antes de eu ter dado estímulo para gerar líquido sinovial. Então, por exemplo, quando se quebra algum osso e se imobiliza o cotovelo, quando tira o gesso, começa com água quente. A água quente, o que ela vai fazer? Vai dilatar os vasos, vai trazer maior irrigação sanguínea, vai ser um estímulo para aquela articulação produzir líquido sinovial. É um exemplo que eu estou dando para vocês. O gelo também tem um efeito parecido. O gelo causa essa vasodilatação como efeito reflexo, depois que o corpo se recupera daquela baixa temperatura. Mas é um fenômeno parecido que o gelo faz em relação à água quente. O que vai diferenciar vai ser a profundidade e o tipo de tecido que vai reagir ao gelo ou à água quente. Então, só dando alguns exemplos para vocês. E os nossos ligamentos que passam dentro dessa cápsula também vão ser beneficiados com o líquido sinovial, no sentido de nutrição e de preservação. Eles vão ser melhor preservados se toda a cápsula sinovial estiver preservada, tá? E esse líquido, ele não é... A gente fala líquido, mas ele não é água pura. Esse líquido é rico em um ácido chamado ácido hialurônico. O que é ácido hialurônico? É um ácido, uma substância, uma molécula com uma capacidade enorme de reter água, de hidratar, de puxar água para ela e manter aquela água naquele ambiente. Por isso que se você algum dia pegar em líquido sinovial, você vai ver que ele é viscoso. Ele não é líquido igual água, ele é viscoso, justamente por causa dessa riqueza em ácido hialurônico. E quem produz esse ácido hialurônico são os fibroblastos que estão ali na sua membrana e na sua cartilagem. São os fibroblastos que vão trabalhar e produzir colágeno, que serve para os seus ligamentos e que serve para a cartilagem, e ácido hialurônico, que vai reter essa hidratação, manter a sua articulação hidratada. Tanto que já existem alguns tratamentos para quem teve problema articular, quando ainda não tem o desgaste da articulação, quando o problema está sendo ali a hidratação, ou o líquido sinovial, existe a injeção de ácido hialurônico. Assim como existe injeção de ácido hialurônico na cara para diminuir as rugas. Por quê? Porque ele pega a água e mantém aquela região hidratada, né? Quando existe o desgaste da cartilagem, então a cartilagem é essa partinha azul aqui, quando existe o desgaste dessa cartilagem, não necessariamente por falta de líquido, pode ser por excesso de contato de um osso com o outro, até certo ponto essa cartilagem é capaz de se reestruturar, de se refazer, mas chega num ponto que esse desgaste não é reversível. E aí vem uma condição chamada condromalácia. Não sei se vocês já ouviram falar. A condromalácia vai ser esse desgaste da articulação das cartilagens. Pode ser do fêmur, pode ser da tíbia, pode ser do ombro, pode ser em vários
lugares. A mais comum, pelo menos que eu já ouvi, é a condromalácia patelar, que é do contato do fêmur com a patela. É a mais comum, porque é muito comum que a nossa patela, em vez de estar bem encaixadinha na frente do fêmur, ela fique um pouquinho mais para o lado, por causa das ações dos músculos do nosso quadríceps. E aí esse contato aqui fica desigual. E aí o osso acaba sofrendo com isso. Então, condromalácia de grau 1, ainda tem o que fazer, ainda é possível fazer exercício e tal. Quanto mais for avançando essa condromalácia, mais difícil é para o corpo se recuperar. Eu ia falar de mais alguma coisa. Peraí, tinha outra coisa que eu tinha que falar. Ah, sim. E um dos estímulos necessários para a sua cartilagem se refazer ou manter a sua condição de colágeno, de elastina, manter a sua integridade, é o estímulo de compressão, tá? Então, quando eu preciso, estou com uma cartilagem que está começando a reclamar, o treinamento resistido, botar uma pressão naquela cartilagem, uma pressão menor do que a que causa dano, mas uma pressão, uma compressão. É um dos estímulos que a sua cartilagem vai encontrar para se tornar mais forte, para se refazer, para ter mais fibras de colágeno, de elastina, para manter a integridade dela. Então, aquela pessoa que está começando com uma dorzinha, começando com algum desgaste de cartilagem, e ela acha que ela não pode mais fazer movimento, que ela tem que ficar sem se movimentar, na verdade vai acelerar a condição dela, porque sem o movimento eu não tenho compressão, eu não tenho estímulo para recuperação daquela cartilagem. Isso quando ainda existe a cartilagem. Quando a cartilagem já não existe mais, aí é uma outra história, aí é uma pessoa que provavelmente vai caminhar para fazer prótese de quadril, prótese de joelho, porque aí não vai ter muito mais o que fazer, tá? Professor, então para produzir esse líquido sinovial, é só pela compressão? É o quê? Repete. Para a produção desse líquido sinovial, é só pela compressão da articulação, no Não, caso. o líquido sinovial basta um movimento da articulação, porque o movimento vai estimular a membrana. Para manter a saúde da cartilagem, é importante ter a compressão. Ah, tá, entendi. Nossa. Tá bom? Isso vale para a nossa coluna também, sabia? Para os nossos discos intervertebrais manterem a esponjinha que eles são, manterem essa estrutura íntegra e não sofrerem ressecamento, que é uma das maiores causas de hérnia de disco, é quando esses discos vão ressecando, é essa compressão. E a compressão vem pelo movimento de botar peso, de você se movimentar e uma vértebra pressionar o disco sobre a outra vértebra, pressionar, mas voltar para o lugar. E pressionar com as forças relativamente equivalentes, não pressionar assim, por exemplo, uma vértebra sobre a outra, que aí a tendência é do disco vazar, mas pressionar de maneira correta. E aí aquela pessoa que tem hérnia de disco e acha que, portanto, não deve fazer nada na coluna, não deve fazer nenhum trabalho na musculatura em volta da coluna e que vai fazer isso daqui com os discos intervertebrais, ela vai piorar mais rápido. O treinamento de força é a maior solução, a melhor solução para quem tem hérnia de disco. Claro que tem que ser um treinamento muito bem feito e levando em conta a condição da pessoa, né? Não estou falando de fazer qualquer macaquice com a coluna de uma pessoa de uma coluna que já não é boa, né? Enfim, continuando. Então, dentro da articulação sinovial, além da cápsula sinovial que eu comentei, eu tenho também algumas bolsas sinoviais. Eu tenho algumas, como se fossem umas bolhas, só que em vez de ter ar dentro, vai ter mais líquido sinovial. Só que não é a que está ali na cápsula articular, são umas bolsas que ficam em algumas estruturas. Essas bolsas também podem ser, esse nome vem de bursa. Por isso que quando elas inflamam, existe o nome de bursite, inflamação das bursas, que são as bolsas sinoviais. Então, se você já teve bursite ou conhece alguém que teve bursite, foram essas bolsas que sofreram uma inflamação, geralmente por um movimento inadequado.
Então, são sacos fibrosos e achatados revestidos de membrana sinovial. É como se elas tivessem uma reserva de lubrificante e fazem o papel de não permitir que uma estrutura se force contra outra estrutura. Uma mais comum que a gente tem é a do nosso ombro, ou pelo menos é a que mais dá problema. Mas a gente tem essas bursas em outros lugares também, tá? Contém uma fina camada de líquido sinovial e a bainha de tendão, a bainha dessa bursa é alongada e envolve completamente o tendão. Aqui no ombro dá para ver, ó. Aqui tem o acrômio, essa estrutura aqui é o finalzinho essa pontinha do osso aqui, né? O acrômio. Aqui o húmero. E aqui essa bursa, essa bolsa sinovial. E o que ela vai proteger? Ela vai proteger o acrômio desse contato do húmero, para o húmero não ficar batendo nem no osso e nem no ligamento que tem aqui no nosso ombro. Ai. E quando a pessoa tem um húmero deslocado ou faz um movimento forçando essa bursa contra o ligamento coracromial ou contra o próprio acrômio, essa bursa vai tender a inflamar. E aí, quando ela inflama, dói, porque ela tem terminações nervosas, e vai doer para todo o movimento de ombro, justamente porque os movimentos de ombro vão pressionar essa bolsa contra o acrômio ou contra o ligamento. Tá? Quando o problema é só a bursite, tipo assim, começa com a bursite. Quando o problema é só a bursite, é uma inflamação, você espera a inflamação passar e verifica a postura daquela pessoa, o que pode estar forçando a bursa, que movimento pode estar forçando aquela bolsa contra outra estrutura. Se esse movimento foi insistente e essa bursa, aqui, o osso está aqui, ele começa a esmagar a bolsa, e a bolsa começa a esmagar o ligamento, aí já começa a ter um problema mais sério. Aqui também está passando tendões, não está mostrando, mas tem tendão aqui, e aí quando eu começo a irritar o tendão, eu tenho uma tendinite, e aí vem um monte de problemas. No final, quando chega num ponto mais grave, geralmente essa condição é chamada de síndrome de impacto do ombro. Tem lesão de flap, também pode ser chamada de lesão de flap, que está ligada a todas essas estruturas quando está todo mundo ali zangado. A bursa, o tendão, o ligamento, quando está tudo fora do lugar. Situação muito comum que isso acontece, de inflamação da bursa. Natação, quando eu tenho problemas posturais não trabalhados, já que a natação tem movimentos repetitivos, e se eu tiver qualquer ângulo que o meu húmero estiver fora do lugar e eu forçar movimentos repetitivos com o húmero mal colocado ou deslocado, eu vou tender a ferir essas estruturas. E o jogador de tênis, ele pode ter a lesão desse ligamento aqui, mas aí não necessariamente da bursa. Tem algumas outras lesões aí que eu não estou lembrando agora. Não, olha o seu joelho, que bonitinho como você é por dentro. Aqui está a sua tíbia, aqui a fíbula, que não se articula diretamente com o fêmur. Aqui na frente estaria a patela, né? Nessa ponta aqui, nesse acidente ósseo, vai ter a inserção do tendão patelar. Aí a patela estaria aqui. Dá para ver aqui que essa cartilagem desse fêmur está desgastada, né? É um desenho isso daqui, não é uma foto, mas dá para ver, ó, que existem rupturas em algumas áreas desse joelho. Ou seja, essa pessoa teve desgaste da cartilagem, ela tem um grau de condropatia. Condro vem de cartilagem, patia, doença, condição patológica. Então, a pessoa não está indo bem das cartilagens. Nesse caso, do osso fêmur, da ponta do fêmur. E aqui é que justamente teria o papel do líquido sinovial de lubrificar e de nutrir
essa cartilagem aqui para esse desgaste não acontecer. Nesse ponto aqui, estão vendo que aqui no meio, aqui está da cor do próprio osso, significa que a articulação, a cartilagem, se desgastou tanto a ponto de expor o periósteo. E qual que é o problema de chegar nesse ponto? A cartilagem, ela tem pouquíssima terminação nervosa, por isso que você não sente cada vez que você movimenta um osso em relação a outro. Mas, por baixo da cartilagem, tem o periósteo, por baixo do periósteo, o próprio osso. O periósteo, ele tem terminações nervosas. Quando chega no periósteo e você gera atrito com ele, aí vem a dor. Aí vem a condição, a condromalácia de grau 3 para cima, quando a pessoa já começa a ter problemas para se movimentar, porque existe atrito com o periósteo e, portanto, existe dor. Então, começou a sentir dor no joelho, é indicação de que alguma coisa está errada. Qual estrutura está errada? Vai ter que fazer exame para saber. Se for o desgaste da cartilagem, aí tem que fazer um trabalho para recuperar a saúde dessa cartilagem, para que não se perca o movimento do joelho, para que não espere 10 anos e faça uma prótese de joelho, que é um processo um tanto desgastante, tem seus riscos, né? Professor, condropatia e condromalácia é a mesma coisa? Não. Condropatia é doença da cartilagem. Condromalácia é um dos tipos de condropatia que uma pessoa pode ter. Ô, professora, e como é que faz com uma pessoa que tem bursite, se ela quiser fazer um exercício físico e ela está sentindo muito dor no ombro, como é que ela vai fazer? Se tá com dor, não vai fazer, porque está num processo inflamatório. E o processo inflamatório aumenta o tamanho das estruturas que estão aqui. A inflamação vai deixar o tendão inchado, vai deixar ligamentos inchados, vai deixar a própria bursa inchada. Então, qualquer movimento aqui, depois que já tem esse inchaço que vem da inflamação, qualquer movimento vai doer mais, vai piorar. E se já está doendo, você não vai colocar resistência para essa pessoa vencer. Então, a bursite é uma condição fisioterápica. A pessoa tem que ir para a fisioterapia, tratar a bursite. Tratou a dor, passou a inflamação, aí tem que fazer uma análise de por que essa bursite aconteceu. Se é uma pessoa que já tem uma tendência, já tem uma cartilagem muito rasa, ou já tem um encaixe da cartilagem já meio que fora do lugar, e por isso ela vai ter uma tendência, e aí o movimento articular dela tem que ser mais cuidado, para que ela não bota não aumente a síndrome, não aumente o impacto da bursa. E sendo problema postural, aí primeiro você faz exercícios para corrigir a posição daquela articulação. Aí a partir daí você gera o movimento com resistência daquela articulação. Eu não sei se acho que eu não falei disso para vocês, porque ainda não chegou na hora da gente falar dos movimentos. Acho que eu falei em natação, quando eu falei de natação. Lembra que eu falei que o normal da posição do nosso antebraço é a posição de semipronação, que é nessa posição aqui, quando a gente está relaxado, a gente tem que ficar numa posição de semipronação. Mas é muito comum, para qualquer pessoa, mesmo que não seja atleta de uma modalidade específica, ter uma posição para frente, ter um húmero, em vez do húmero estar aqui nessa posição, ele roda ou rotaciona um pouquinho. Se eu tenho isso daqui e eu faço movimentos repetitivos com o húmero rodado desse jeito, eu vou ter uma lesão no ombro. Com o tempo eu vou ter uma bursite. Então, se você vê que uma pessoa é assim, tem uns boyzinhos que não sabe malhar direito, não entende quais os músculos fazem o que no corpo, aí os caras vão malhando tudo, aí eles ficam assim, já viu? Tem uns boyzinhos que andam assim. Deixa eu me ver aqui, eles andam desse jeito assim. Parecem uns gorilazinhos. O meu húmero tá rodado aqui. Se eu pego um húmero que tá rodado e faço exercício com esse húmero, gente, ele tá fora do lugar. Eu já estou pressionando as minhas estruturas aqui do ombro. Se eu gero uma resistência aqui, em pouquíssimo tempo eu vou ter uma bursite, não vai precisar de muita coisa.
Então, se eu tenho essa condição, se eu tenho bursite, porque eu tenho essa posição de húmero, primeiro eu arrumo a posição de húmero, depois eu faço o trabalho de resistência da articulação, entendeu? O exercício que eu falei, o tal do voador, que é com a pessoa com o cotovelo flexionado, o que acontece com esse cotovelo flexionado aqui? Eu estou rodando o meu húmero. A minha posição natural é assim. Se eu faço isso daqui, em mim até dói. Eu tenho uma rotação de húmero. Aí o cara nessa posição vence resistência assim. Tá esmagando a bursa, o ligamento e o que tem aqui no ombro. Não faz sentido isso daqui. Se a ideia é trabalhar o músculo deltoide, eu não preciso estar com o húmero nessa posição. Ele pode estar nessa posição. E aí eu faço esse movimento. Eu até posso girar o punho, porque eu vou fazer pronação e supinação. O meu húmero aqui não está mexendo. Eu estou mexendo só o antebraço. Aí eu faço esse exercício. Mas se você, quando você observa a pessoa, deixa eu ficar direitinho aqui. A pessoa tem que ficar assim. Você pede para ela fazer isso daqui, você já observa que ela está assim, não dá para pedir para ela fazer esse exercício com o húmero nessa posição, porque isso vai pressionar as estruturas aqui do ombro, sendo que a posição certa seria essa daqui. Enquanto essa não for a posição certa, esse movimento não pode vencer resistência, entende a lógica? E como não é simples assim, tipo, me passa um exercício para alguém que está com bursite. Não é receita de bolo. Não é mesmo. E sério, quando o profissional de educação física e fisioterapia tenta fazer receita de bolo, a chance de você lesionar uma pessoa, de você fazer a condição da pessoa ficar pior do que era, é muito alta. Falando sério. Aqui, nessa imagem aqui, eu acho que é de uma ressonância. Não tenho certeza. Pode ser uma tomografia, mas eu acho que é ressonância. Aqui dá para ver bem bonitinho, a bainha que forma a cartilagem, olha aqui, a cartilagem do fêmur, tá vendo aqui, ó, que bonita, cartilagem muito bem preservada, por sinal, bem bonitinha. E aqui também da tíbia, que é quem se relaciona com o fêmur. Essa pessoa tá com a cartilagem do fêmur e da tíbia, ó, muito bem preservada, diferente da figura passada, que já estava estragando a situação aqui. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Nessa figura aqui tem a patela, né? A patela, ela tem uma camada de proteção também, que vai se movimentar aqui com o fêmur, quando esse joelho flexionar, né? E aqui o ligamento, ó. Patela, ligamento, aliás, tendão patelar, desculpa, que vai se ligar, joelho pontudo, que vai se ligar aqui embaixo, no final, depois da cabeça da tíbia. Fala. Alguma coisa? Alguém? Não? Bom, como o ser humano adora classificar as coisas, existe um monte de classificação para os tipos de articulações sinoviais que a gente tem. Tudo isso é articulação sinovial. De artrose e sinovial, mesma coisa. Só muda o nome porque é classificada em relação à estrutura e em relação à função. Mas é a mesma coisa. Só para passar umas imagens para vocês não têm que decorar isso dessa forma, não, mas ó, a articulação sinovial do tipo plana vai estar presente em alguns dos ossos das nossas mãos, aqueles ossos mais cuboides, se eles são cúbicos, eles são planos, você não vai ter um osso encaixado no outro, você vai ter um osso que se articula sobre o osso, e tem mais de uma possibilidade de movimento. Aqui, por mais que pareça o exemplo, não entra coluna, porque a nossa coluna não é uma diartrose, não é uma articulação sinovial. Então, não posso falar que a coluna tem esse mesmo tipo de articulação, tá? Glíngimo é tipo... chave fechadura? Parece fechadura de porta. O nosso cotovelo é o maior exemplo de articulação do tipo glíngimo. O nosso osso aqui se encaixa perfeitamente no nosso húmero e permite essa rotação que a gente tem. Observem esse tipo de encaixe. Dá para ver aqui que não haveria como
ter outro tipo de movimento. Não tem como o cotovelo vir para cá, por exemplo, ou vir para cá, porque a rotação dessa articulação aqui só permite isso daqui, que no nosso caso, extensão de cotovelo, flexão de cotovelo. Aqui, essa articulação já não se parece com o joelho. Em alguns aspectos, a gente comentou que parece cotovelo e joelho. Quando a gente olha de perto a articulação, a interação de um osso com o outro, aí não parece nem um pouco. Nosso joelho não vai ter esse tipo de interação. Trocóidea, que é justamente o que permite essa rotação aqui, ou um movimento de supinação e pronação. Então, vai ter uma estrutura fibrosa, prendendo um osso ao outro, prendendo a ponta do seu cotovelo no seu antebraço, e aqui esse osso vai se permitir movimento de rotação, por isso que é possível fazer isso daqui, ou supinação e pronação no seu antebraço. Articulação do tipo selar, selar com S, porque vem de sela de cavalo, e não sela de cadeia, né? E aí é com S. É uma articulação que se encaixa com a outra e permite movimento em mais de um eixo, que é o caso da sua primeira falange com o seu metacarpo, da primeira falange com o metacarpo. É esse tipo de articulação que você tem. E aí permite tanto esse movimento de flexão e extensão, quanto de abdução e adução, e até, de certa forma, um movimento circular. A articulação do tipo elipsóidea está nas suas outras falanges, está nas outras articulações dos seus dedos, que permite esse movimento aqui. Vocês não precisam decorar isso, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês. E a esferoide é a que vai estar no nosso ombro e a que vai estar no nosso quadril. É como se fosse um rolon de desodorante, é mais ou menos isso. Então, vai permitir, como ela é esférica, ela vai permitir movimentos em mais de um eixo. Por isso que o nosso ombro é tão bem articulado e o nosso quadril também. E por que que o nosso ombro é mais flexível ou articulado do que o quadril? Porque a articulação que liga um húmero ao osso aqui, a articulação glenohumeral, que forma essa cavidade glenohumeral, é rasa. Olha como ela é rasinha aqui. Ela não é encaixada como o quadril, ela é rasinha. Então, isso permite muito movimento do nosso ombro. Por isso que o nosso ombro pode fazer mais de 180 graus aqui em relação à abdução, adução, flexão e extensão. O nosso quadril já não vai ter essa flexibilidade toda, porque a cavidade do quadril é mais fechada em cima do fêmur. E aí, esse movimento aqui vai ficar mais limitado. Algumas pessoas vão ter o quadril mais fechado em cima do fêmur do que outras. Então, algumas pessoas vão ter uma limitação da mobilidade de quadril por causa do formato, dessa conexão de quadril com fêmur. E não por falta de flexibilidade muscular, tá? E algumas pessoas vão ter um fêmur que se encaixa mais para frente e outras que se encaixa mais para trás. Isso também vai alterar a forma como o fêmur se movimenta em relação ao quadril, num agachamento, por exemplo, ou numa abertura. Então, nem sempre uma limitação articular do quadril é sinal de falta de flexibilidade, é sinal de disfunção muscular. Às vezes é uma questão articular mesmo, que aí não tem o que fazer, é o que é. Tá? Gente, por hoje é só. Não vou falar de coluna hoje, até porque é muita coisa. Então eu vou parar a aula por aqui, pode ser? Professora, a senhora falou do trabalho. Ah, sim. Olha só, deixa eu... Lembra que eu comentei com vocês para a gente colocar... para a gente fazer como se fosse uma apostila em relação aos nossos músculos, a origem, inserção e qual ação que os nossos músculos são capazes de fazer, para depois a gente montar a tabela de cinesiologia, que vai servir para o resto da vida de vocês. E aí eu tinha comentado de sortear para vocês,
para cada um falar só um pouquinho, falar tipo coisa de um músculo, uma condição, para não ser muita coisa. E aí, depois que cada um falar o que foi sorteado, vai lá no... Aliás, já vai estar aqui, né? A gente já vai fazer essa tabela, que depois eu só excluo o nome de vocês. A gente vai ter a tabela de todos, praticamente todos os músculos do corpo, em relação à origem, inserção e ação muscular que esse músculo vai gerar. E aí eu queria confirmar com vocês se a gente pode fazer isso. Que aí eu coloco aqui os músculos. Na aula que vem, a gente vai falar de ombro e cintura escapular. Então eu já coloco o sorteio de quem vai falar dos músculos envolvidos na região do ombro, ou na movimentação do ombro e da cintura escapular. Sorteado, né? E aí essas pessoas na aula que vem falar pra gente. Então eu vou falar, sei lá, o fulano aqui vai falar do serrátil. Aí ele vai em algum atlas ou em algum livro de anatomia, serrátil. Ele sai de onde, ele se insere onde, quais ações que ele pode gerar naquela articulação, ombro ou cintura escapular. Cada um com músculo, porque aí não fica cansativa, a aula que vem vai ser uma aula nossa, não vai ser só eu falando, e não fica muita coisa para uma pessoa só. Você saber um músculo, 2 músculos, não é muito. Né? Eu só queria confirmar com vocês, o nome de vocês já está aqui, e aí eu sorteio os músculos para a aula que vem e mando essa tabela para vocês, que aí cada um fica sabendo qual músculo que foi sorteado para a aula que vem. Quem não for na aula que vem, tem a outra, que a gente ainda vai falar de cotovelo e punho, e ainda vai ter outros exercícios para fazer, inclusive montar a tabela em si. Pode ser combinado assim? Aí eu sorteio, a hora que a gente fechar a aula, eu sorteio aqui e mando para vocês a tabela pronta com os músculos. Vocês são quase 40 pessoas, deu aqui, eu acho que 39 alunos, Vocês são 39 alunos, tá fácil de ter 39 músculos aqui de membros superiores para a gente trabalhar. Combinadinho? Combinado. Então tá bom. Combinado, professor. Eu vou pôr aqui, aí eu jogo o link lá no grupo de vocês, que fica fácil, mas eu ponho no Moodle também para vocês terem acesso, assim como eu vou colocar essa aula de hoje. Tranquilo, crianças?